Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. E hoje vamos falar de um anime. Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genil do canal Genil do Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de Nico Akatsuki, que nada mais é que uma bruxa adolescente que saiu para fazer seu treinamento mágico, e após completar esse treinamento mágico, ela decide ir para casa do seu amigo de infância, que é Morihito Toge, que é um ogro de aparência humana, não um ogro de aparência humana. Devido à história ancestral, tanto da Nico quanto do Morihito, né, das suas famílias e tudo mais, Morihito deve se tornar familiar de Nico e acompanhá-la. Estou falando de Witch Watch, então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilha nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vamos embora! Bom, galera, nesse episódio, né, vemos que a Nico, Morihito e a Kara, eles estavam na casa do Morihito, né, estavam lá na casa do Morihito, claro, o Nico vive lá. A Nico acaba tendo uma ideia de se encolher para comer donuts, né, aquelas rosquinhas, donuts, né, que a gente vê que aqui é de um jeito, lá nos Estados Unidos é de outro. Fora do Brasil, no caso, é de outro. Mas a Kara não aceita, né, essa situação. E como o Morihito é o protetor da Nico, ele acaba aceitando fazer isso. Ela lança o feitiço para encolher ela e o Morihito. Só que a Kara não conseguia ouvir eles, né? Por quê? Porque com eles pequenos, a voz dele também diminuiu. Então ela só viu uns gritinhos pequenininhos, mas não conseguia, né? E quando ela falava, meio que ensurdar, eu deixava o Morihito e a Nico surdos, né? Porque a voz dela estaria maior que o tamanho deles. Então praticamente para eles seria como um grito, né? E aí, né? A questão é a seguinte: eles diminuíram, só que a força deles também diminuiu, né? A força deles no tamanho normal que eles estavam antes de fazer da Nico lançar esse feitiço era uma. Quando eles diminuíram, a força acabou diminuindo também. Só que o Morihito tem essa de ser um ogro, entendeu? De ser um ogro, de ser um Oni e tudo mais. Então ele simplesmente usa a sua força, né? Porque apesar de ter encolhido, ele ainda assim tinha uma força imensa, né? Porque mesmo no tamanho normal, ele ainda era ainda mais forte, né? Então ele consegue quebrar um pouco do donut e eles comem normalmente, né? Só que tinha uma parte do donut que eles precisavam entrar. Só que alguma coisa acaba acontecendo que eles decidem explorar a mesa e a Nico acaba caindo em um cofrinho. Sabe aqueles cofrinhos clássicos que são porcos e tudo mais? Sim, esses porquinhos, né? Esses porquinhos de cofrinho. Só que ela queria sair de lá, né? Ele pergunta quanto tempo pro feitiço acabar, né? E no caso, o feitiço iria acabar, né? O feitiço não era infinito. Ela fala que esse feitiço duraria 5 minutos. Então ele aproveita esses 5 minutos para tentar se aproximar da Kara para pedir a ajuda dela. Só que quando ele já estava no ouvido dela para pedir essa ajuda, ele... O Shiki, né? Que é o Shikigami, acaba aparecendo, levando ele, entrando para dentro do cofrinho ali e tirando a Nico de lá de dentro. Eles voltam pro tamanho normal e depois de todo esse trauma, a Nico decide que não iria mais fazer esse tipo de coisa. E eles acabam comendo donuts de novo. Em outro momento, vemos que uma menina acaba procurando a Nico, né, para que ela lançasse uma magia. Por quê? Porque para que ela pudesse ler os pensamentos de um garoto que sempre aparecia na padaria que ela trabalhava, né? Pois ela queria saber se o garoto gostava dela. Porque teve uma vez, sabe essas histórias de romance? Que eu quero muito que aconteça comigo. Eu quero muito, mas muito que aconteça comigo essas histórias de romance. Tipo, a pessoa tá correndo. Tipo, a pessoa tá aqui andando normalmente. A pessoa que tá vindo assim, de frente aqui, acaba esbarrando em você. E aí acaba acontecendo toda aquele amor à primeira vista e tudo mais. Isso eu acho lindo. Sim. É uma parte feminina falando. Tá sendo muito menininho falando isso. Rapaz, homem que é homem de verdade também tem que ter aquele pingo de romance, cavalheirismo e tudo mais. Isso eu considero, né? Não precisa ser
Ah, mulher só pra pensar nisso. Não. Rapaz, homem também pensa em romance, cara. Eu sou homem e eu penso em romance, cara. Fazer o quê? E em outro momento. E essa menina tinha esbarrado nesse cara. E aí ela achou que tinha rolado alguma coisa. E aí a própria Nico fala que não existe uma magia, né? Não existia uma magia que pudesse fazer uma pessoa ler a mente da outra. Mas eles acabam fazendo outra coisa, né? Que poderia ajudar eles a ter uma pista do que, né? Dos sentimentos do garoto. Que é lançar uma magia num biscoito com formato de ser humano, né? Aquele biscoito igual ao Shrek. O feitiço acaba dando certo, só que o garoto, só que ele só falava linguagem de pão. E ele fala que gosta sim de alguém, mas não seria a garota que tinha pedido o feitiço. Mas sim outra garota da mesma escola que acaba despedaçando o coração da menina, né? O coração da menina acaba ficando em pedaços, pois ela fez tudo aquilo para descobrir o que ele sentia por ela, mas ela era só uma amizade e tudo mais. E ele só frequentava aquela padaria porque era perto da estação. E em outro momento também, tivemos 3 momentos nesse anime, todos estavam comemorando o aniversário do Morihito. Morihito estava completando idade e tudo mais, e eles estavam comemorando. E ele acaba falando que ele mesmo queria escolher as suas roupas, as coisas que ele fosse usar, que ele não queria que ninguém tomasse a decisão para ele. Só que o pessoal ficou muito triste, por quê? Porque eles tinham dado o trabalho de ir lá, escolher um tênis para ele, tudo mais, para dar de presente. Ele fala, vou aceitar, vou aceitar. Por quê? Porque eles estavam pensando que eles queriam jogar fora, só que né, porque o Morihito não iria gostar desse tipo de presente. Por quê? Porque ele mesmo quer escolher. Então ele acaba aceitando, só que a Nico, pra ajudar o Morihito, porque ele iria fazer uma pequena caminhada, né? Lança o feitiço pra dar sorte pra ele. Só que é um feitiço ao contrário, né? Acaba dando azar. Pra eles era azar, pro Morihito era sorte. Morihito acaba achando que é o cara mais sortudo e acaba considerando o azar que ele estava tendo como sorte. E é isso, galera. Meu nome é Genildo do canal Gênio do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando aí no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.